Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diálogo sobre Mil e Uma Coisas. E daqui a pouquinho, no mês de julho, nós estaremos completando um ano do nosso Diálogos e eu quero convidar vocês porque eu tenho certeza que no nosso episódio de um ano você vai ser abençoado de uma forma bem especial, tá bom? Então fica comigo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma pergunta e ela é sobre um dos temas mais falados dentro da psicologia, dentro da filosofia, dentro da teologia, dentro da sociologia, quiçá dentro da vida cotidiana. Então, seja bem-vindo a mais um episódio do Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. Olha só, eu quero ir rapidamente para a pergunta, porque eu sei que nós iremos precisar de tempo para respondermos essa pergunta. Olha só, hoje tenho a ideia de que o tempo foi encurtado. Não consigo realizar nada. O que faço? Acredito que 10 em cada 10 pessoas já pensou assim, já olhou para a sua vida, para o seu calendário, para a sua história, para a sua jornada e tem se perguntado por que está nos faltando tempo, por que nós não temos tempo para mais nada. E é isso que eu vou tentar responder aqui, é isso que eu vou tentar meditar aqui. Desde já, quero trazer algumas fontes que nós iremos trilhar aqui dentro da nossa jornada. A primeira delas é o grande clássico livro de Santo Agostinho, Confissões. Quero dizer para vocês que adquiri uma edição nova, né? O meu era uma edição já antiga, apesar de que é a mesma tradução, né, da Vozes. A Vozes não mudou de tradução, mas mudou a capa, né? 28ª edição do livro Confissões que a Vozes publica. É um dos mais vendidos da editora Vozes. Então, no livro 11, Santo Agostinho fala especificamente sobre o tempo e ele vai inaugurar uma nova maneira de ver o tempo. Espera aí para você compreender. Um outro grande autor que eu quero trabalhar hoje aqui é o Hartmut, eu acho que se fala assim, é um alemão, Rosa. Hartmut Rosa, né? Que é um grande filósofo do nosso tempo, tem um olhar sobre a modernidade bem particular. E esse livro, que é um livro assim, bem especial para mim, eu já tenho acompanhado e lido ele de formas diferentes, né? Aceleração, a transformação das estruturas temporais na modernidade. Ele vai ser bem importante para nós hoje. E por fim, para mim, um dos grandes filósofos da atualidade no Brasil, o Edgar Leite. Ele tem lançado uma série de livros nesta editora que é muito especial. Eu já estive lendo já 2, né, dos seus livros, um sobre espiritualidade, né, e mística, e o outro que é esse tempo, eternidade e sentido de vida. Mas há um novo que ele escreveu sobre iluminismo, né, e o homem moderno, que está assim esplêndido. Qualquer dia desse a gente vai comentar também. Eu fiz o pedido, estou esperando chegar e quero ler e mergulhar neste livro. E também eu quero aqui sugerir a você a leitura do meu livro A Eternidade Começa Aqui, que tem tudo a ver com o que hoje aqui vamos conversar. É a segunda edição deste livro, né? A primeira edição deste livro eu fiz em 2018, né? Foram impressos ali 1000 livros e, graças a Deus, eu acredito que hoje os livros que tenho desta edição é mais
para guardar mesmo, para colecionar, mas foram livros que abençoou muitas vidas, e agora a gente está lançando aí a segunda edição, totalmente reorganizada, reformulada no sentido estético, né? Então eu sei que vai valer a pena para você. Você vai encontrar na Amazon ou no Clube de Autores, tá bom? Então vamos nessa. Eu quero hoje aqui começar perguntando aquela tão clássica pergunta que fazemos em todos os diálogos, né? O que é o tempo, né? E o que o acelera, né? A grande pergunta aqui é aquela ideia etimológica que a gente sempre traz no começo de nossa jornada. E hoje não é diferente. Para esse tema tão profundo, tão filosófico, tão especial, eu quero trazer o sentido, primeiro, grego, da ideia de tempo, porque os gregos usavam 3 noções para o tempo. O cromos, né, que é o tempo quantitativo, né, linear, o do movimento e decadência das coisas. Então, tudo está em movimento, está em mudança, em transformação, está indo para a decadência, para a explosão e a renovação de todas as coisas, porque os gregos, de uma certa forma, entendiam o tempo como circular, né? É interessante perceber que essa ideia do cromos é a ideia na mitologia, né? O pai dos titãs, né? Que ali comiam, né? Os seus filhos, e ele foi enganado por um deles, e Zeus foi assim quem assumiu, de uma certa forma, o Olimpo, se tornando o deus dos deuses, porque venceu o Cromos, né, que era o seu próprio pai. Depois a gente tem a ideia de Kairos, né, que é o tempo oportuno, maduro, qualitativo, né? Então, digamos assim, se a gente pensar numa árvore, né, a gente está esperando 4 meses para que o fruto fique maduro. Mas às vezes, algumas circunstâncias tornam aquele fruto maduro com 3 meses, com 2 meses, né? Ou então, depois de passado 3, 4 meses, ainda vai ter um tempinho para maturá-lo, né? E aí a gente vai ter que esperar chegar ao Kairos, o tempo oportuno, o tempo maduro, qualitativo, de qualidade daquela coisa. E esse tempo Kairos é muito importante para a noção bíblica de espiritualidade, de teologia, né, do Novo Testamento, a ideia do tempo pleno de Deus, do tempo de cumprir o propósito, de chegar à plenitude da vocação em Deus. E por último tem o Aion, né, que é a ideia de era, época ou a própria eternidade, né, digamos assim que a plenitude dos tempos, né, quando de verdade chegarmos à eternidade, àquilo que ultrapassa, né, digamos assim, o tempo comum, o tempo cromos. Uma época também que cessa determinada coisa, dando origem a outra. O espírito da época, né, como se diria. Então, esses 3 pontos são as noções de tempo, de tempo para os gregos: cromos, kairos e aion, né? E aí você vem com a ideia latina para os romanos, que basicamente é muito falada hoje. A grande coisa que a gente percebe hoje é que essa noção de tempus fugitis, né, tempo que foge, é uma noção muito repetida, muito falada dentro da poesia, dentro do próprio olhar materialista, né? Busca-se muito essa perspectiva estoica do tempo, essa perspectiva romana do tempo. E é interessante que no latim o tempo significa estações do ano, momentos, duração. Então tem a ver
é como se fosse uma mistura ali de toda a dimensão do Cromos, mas também as estações, os momentos, né? A ideia de é hora de colher. Eu trouxe aqui justamente a frase onde esse dito que é tão repetido e mal interpretado vai vir à tona, que é num livro de Vigílio, né, uma poesia que Vigílio escreve, e ele diz o seguinte: há pessoas que querem abranger tudo, e o tudo me convida, mas o tempo é fugaz, né? E a vida é curta e incerta. Basta de armentos, basta ir ver nestas campinas o lagneiro fato e as ertas greis caprinas. Essa é uma tradução portuguesa, né? E eu quero aqui trazer um pouco da simplicidade para essa tradução mais clássica e, de uma certa forma, mostrar para você o que significa esse dito aí do poeta romano. Ele é o mesmo que escreveu a Eneida, né? Diz o seguinte, ele quer dizer o seguinte: muitas vezes a gente quer abranger tudo, e a gente está sendo convidado para resolver tudo, para viver tudo, para dançar tudo, para amar tudo, para comprar tudo, né? Para experimentar tudo. Mas o tempo é fugaz, o tempo fugit, tempus fugit, o tempo foge. É o sentido dele também de carpe diem, aproveita o dia. E aí ele vai dizer: engordar o boi para tentar vendê-lo amanhã é algo que é marcado por incerteza, né? Esta ideia de armentos é a ideia de boi gordo. Então, basta ir ver nestas campinas o lanigeiro fato e as ertas greis caprinas, quer dizer, as ovelhas que já estão com suas lãs prontas, e os cabritos que também estão prontos a serem experimentados, né? Vendidos, mortos para o consumo. Era a ideia muito diferente da nossa, né? Que de uma certa forma aceleramos todos os processos. O processo de engorda, o processo de crescimento, o processo de maturação. Para o povo antigo, não, né? Era necessário esperar o tempo, o crescimento, a dimensão das estações. Na abertura desse livro, A Aceleração, o Rosa ele vai colocar que pensa aí como era mandar uma mensagem para alguém que estava a 2.000 quilômetros de outra pessoa. Não vou dizer nem tanto assim, vou dizer aqui 300 quilômetros. Como era mandar essa mensagem há 300 anos, 400 anos? Você escrevia uma carta, alguém ia ali de cavalo e passava dias até chegar lá e receber, né, a resposta. Hoje você pega o celular, manda um WhatsApp e já fica agoniado se a pessoa não responder automaticamente aquilo. Então nós estamos num tempo acelerado, num tempo que não espera mais, que quer artificialmente engordar o gado, né?
Então, na verdade, o que Virgílio está colocando aqui não é a ideia de que a gente tem que sair por aí mergulhando, vivendo todas as loucuras, aventuras. Não. Ele está dizendo que a gente precisa colher as estações, que a gente precisa viver cada momento, cada tempo. Que a gente não pode ficar o tempo todo se preocupando apenas com o amanhã e esquecer das dimensões que temos hoje, da plenitude que é viver o hoje, né? Então, eu quero hoje aqui trabalhar com vocês a dimensão desta ideia de tempo. Né? Em que tempo você está vivendo? O que é que está consumindo o seu coração, sua alma? Quando você olha para a sua vida, né? Provavelmente você que de repente está assistindo-me e tem entre 10, 15, 20 anos, se por acaso alguém com essa idade se interessar por esse tema, né, você pode dizer assim, eu tenho muito tempo para frente ainda. Mas como é que você está gastando, vivendo, experimentando o seu tempo? Tantas vezes a gente vive gastando aquilo que a gente ainda tem de uma forma tão equivocada, sabe? Eu escuto várias pessoas que dizem assim, se eu pudesse voltar à minha adolescência, eu teria experimentado mais estudar, crescer mais um pouquinho, eu teria experimentado mais abraçar meus pais, conversar com eles, ouvi-los, eu teria experimentado mais estar perto da minha avó, do meu avô, sei lá, né? Quase sempre quando a gente olha para trás, a gente percebe o quanto nós destruímos o nosso tempo, né? Aí as pessoas, entre 20, 30, 40 anos, 50 anos, vão sempre dizer assim, eu não tenho tempo, eu estou aqui investindo, eu estou trabalhando, eu estou construindo, eu estou plantando, eu estou colhendo, estou engordando o gado, né? Como diria Virgílio, estou engordando o gado. E aí essas pessoas estão o tempo todo dizendo, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não vou, eu não posso. Perder uma oportunidade de contemplar, de estar perto, de comungar, de olhar, de ver, de ouvir, né? A gente está num tempo assim que as tecnologias nos ajudam muito, não só nos destroem, porque parece que a tecnologia é o demônio do tempo, mas não. A tecnologia é fruto da inteligência humana, e a inteligência humana foi dada por Deus. Agora, é como a usamos que faz toda a diferença. E nós podemos simplesmente pegar usar a tecnologia para pararmos na sala, no quarto, e pormos uma linda música, uma música bem especial, e ouvirmos com a pessoa amada, com os nossos filhos, cantarmos enquanto a gente faz uma pizza, enquanto a gente faz um macarrão bem especial, enquanto a gente faz um lanche, né? Então, nós podemos simplesmente pegar o telefone e ligarmos para alguém que está lá do outro lado do mundo e matarmos a saudade, no mínimo de ouvirmos a voz, de dizermos, olha, meu coração está aí, eu não esqueço de você, estamos juntos, conta comigo, né? Então, a grande dimensão é que as pessoas que estão entre 20, 30, 40, 50 anos, elas perdem essa capacidade de vida contemplativa, de pararem, de curtirem a vida. Não no sentido daquela curtição louca, né? Mas no sentido de contemplar e experimentar aquilo que foi dado, de viver o que já possuímos, como diz Santo Agostinho. Então, a outra coisa é justamente para aqueles que estão de 50 em diante. E parece que no tempo atual isso é algo assim absurdo. Boa parte da nossa turma mais madura está querendo viver como jovens e adolescentes. Não respeitam mais os limites do seu corpo, não respeitam mais o limite da sua própria dimensão de tempo, né? De geração.
muitas vezes, quantos idosos que estão se passando ao ridículo para serem abraçados pela juventude, né? Isso me lembra daquela peça de Shakespeare, Rei Lear. Ali ele diz uma coisa através do bobo da corte, que quão infeliz é o homem que chega à velhice na idade, mas não chegou na maturidade, né? Na idade madura. E sabe, amados, nós estamos vivendo num tempo onde, ok, aqui eu estou falando de tempo quanto era, enquanto costume, enquanto cultura, que não respeita o próprio tempo. Aqui no sentido de cromos, aqui no sentido de kairos, de madurez, né? As pessoas estão sempre sendo obrigadas a viverem aquilo que não são, a terem aquilo que não podem possuir e a acreditarem que a felicidade é uma forja, né? É algo forjado, quando na verdade o conceito de bem-aventurança vai muito além do que isso. Mas vamos lá, eu quero trazer para vocês aqui um primeiro aspecto que Santo Agostinho vai trazer em relação ao tempo, né? E aqui eu quero começar a lembrar para vocês dessa frase extraordinária que Santo Agostinho traz. Deixa eu tirar aqui para mostrar para você o pôster. Santo Agostinho diz: o que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quiser explicar a quem me fez a pergunta, já não sei. Essa frase é muito repetida, porém, ela não quer dizer que Santo Agostinho não respondeu ao tempo ou sobre o tempo, e principalmente nesse diálogo que ele faz com Deus em Confissões. Ele traz, na verdade, aqui uma transformação na percepção de tempo. Por quê? Porque antes, o que é que acontecia? O tempo era visto como movimento. O tempo era visto como um circular, né? Onde as coisas nasciam e morriam, onde as coisas vinham à vida e se degeneravam, né? Cadência e decadência. Então, olha só, o próprio Platão, né, vai ver o tempo nesse círculo. Aristóteles também vai falar sobre a decadência das coisas. Mas aí Santo Agostinho vai trazer algo extraordinário que, de uma certa forma, vai tirar o próprio ser humano desse círculo, né? E vai trazer a dimensão da jornada do tempo com a dimensão da eternidade, com a dimensão da conversa com Deus, com a dimensão do encontro com aquele que é para além do próprio tempo, porque ele criou o tempo. E aí, Santo Agostinho vai dizer que, na verdade, nós conseguimos trazer o tempo para dentro de nós, na nossa relação com as coisas, na nossa relação com Deus, na nossa relação com a própria criação, na nossa relação com o outro, com o semelhante, né, digamos assim. E nós então viveremos na mente, na alma, a dimensão do presente, do passado e do futuro. Mas preste atenção aqui. Santo Agostinho vai dizer que existem, pois, esses 3 tempos na minha mente que não vejo em outra parte. Lembrança presente das coisas passadas. Visão presente das coisas presentes.
e esperança presente das coisas futuras. Que coisa extraordinária. Eu confesso a vocês que parece a primeira leitura algo assim tão... Como assim? Né? Que loucura é essa? Mas quando nós vamos mastigando, refletindo, adentrando na dimensão desse processo, a gente vai percebendo o quanto Santo Agostinho realmente ultrapassa a dimensão grega do tempo. E ele vai trazendo para nós algumas perspectivas extraordinárias. A primeira delas é aquela ideia de que estamos num eterno presente. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que o presente morre também. O presente se transforma em pretérito, em passado. E só viveremos a plenitude do tempo quando vivermos na eternidade. Então nós vivemos a relação com o passado, aquilo que passou, mas que está presente na nossa memória, na nossa mente. Nós vivemos a visão do presente. E olha que coisa extraordinária. O presente, aqui Santo Agostinho vai colocar como aquilo que nós contemplamos. Aquilo que nós damos atenção. Não é que nós formamos isso. Não é que nós somos a medida de todas as coisas. Mas é que contemplamos aquilo que é. E por contemplarmos aquilo que é, vamos vivendo a relação com o presente. E muitas vezes, realmente, esse presente é um presente doloroso para nós. É o presente da relação com pais que são profundamente doentios. São profundamente destruidores. É a relação de casamentos que são patologias, que são doenças e que precisam ser curados, transformados. Tantas vezes essa dimensão é a dimensão daquele presente que passa por nós e a gente não contempla. Por exemplo, você vai para um show hoje e a maioria das pessoas estão com o celular levantado, preocupados em gravar o show, quando poderiam estar ali contemplando o show, dançando, celebrando, cantando a música de seu cantor preferido, cantarolando, gerando lembranças tão extraordinárias. Você lembra? Mas não, elas estão o tempo todo com a mão levantada. Uma das viagens que fiz a Paris e fui, portanto, fazer uma daquelas viagens lá no Batomushi, né? Tanta beleza na frente dos seus olhos, era um final de tarde belo. E as pessoas preocupadas apenas em tirar foto, em registrar aquilo que elas não conseguiam contemplar, não conseguiam ter em visão. Então, olha que coisa extraordinária Santo Agostinho vai colocar. O presente é a visão presente das coisas presentes. Que coisa extraordinária isso, hein? A visão presente das coisas presentes. Porque tem muitas pessoas que estão presentes, mas estão ausentes ao mesmo tempo. E aí ele vai falar que o futuro é a esperança presente das coisas futuras. Hoje nós estamos vivendo uma ideia também de tragédia, de dor, de sofrimento. Se espera apenas o pior, um apocalipse no pior sentido, né, disso. Então Santo Agostinho vai trazer para nós essa dimensão de que o presente é, na verdade, um lugar
onde lidamos com o passado das coisas presentes, de nossas memórias, lembranças, das nossas experiências. E é interessante perceber, olha, você não consegue modificar esse passado. Você consegue perdoá-lo. Você consegue ver através do perdão, vindo principalmente do amor de Cristo, a redenção desse passado, a cura das feridas. Mas esse passado vai estar na eternidade, e é por isso que é importante nos arrependermos. Porque um dia, na eternidade, Deus vai nos perguntar: o que fizestes de todos os presentes que eu te dei? E aí, amados, se nós não olharmos para o passado, pedindo perdão das coisas tão destruidoras que realizamos, ali seremos condenados. Receberemos do justo juiz a nossa porção. Essa é a mensagem central do cristianismo. Mas se formos tocados pelo amor, nos arrependermos e crermos na dimensão desse perdão e libertação, dessa cura, da restauração, da redenção das nossas vidas, também lá, na eternidade, seremos acolhidos. Por isso que é importante pregarmos, evangelizarmos, falarmos dessa verdade de Deus para os homens. Então Santo Agostinho vai trazer para nós estas 3 dimensões da nossa relação, da relação da nossa mente com o tempo. E aqui eu quero trazer esse espetacular filósofo brasileiro contemporâneo, que eu digo para vocês, vale a pena ler os seus livros. O Edgar Leite. E olha só uma coisa tão extraordinária que o Edgar vai trazer para nós. Ele vai mostrar que o tempo é uma porta para a eternidade. Edgar Leite, ele vai ser totalmente contrário a essa filosofia materialista que move o mundo atualmente. Essa ideia de que tudo é apenas matéria e mergulha no vazio. Né? A gente vem do nada para o nada. Olha só que coisa mais maluca. O nada gera vida e depois ele destrói tudo e recolhe tudo no nada. E o Edgar diz o seguinte, que o amor cria o tempo. E aqui ele está falando de Deus. O tempo não pode ser atrelado apenas à materialidade, mas ele nos leva para a eternidade. Como ele tem as bases judaicas, ele vai trazer uma interpretação extraordinária, que ele vai dizer que o tempo vai ser criado justamente depois que Adão e Eva, né, são expulsos do paraíso, eles desobedecem a Deus. O tempo é a história que começa na desobediência, quando o ser humano ali é posto para fora do jardim. E aí ele vai dizer que a grande questão ali é a restauração da vida eterna com Deus. E ele vai trazer também a percepção de que Santo Agostinho mostra essa mesma dimensão, trazendo a percepção de que o tempo
vai ser dimensionado na própria criação. Mas ele cita um verso do Evangelho, ali quando Jesus está falando sobre a ansiedade no Sermão do Monte, e é extraordinário o olhar que ele traz. Ele traz aquela percepção que Jesus coloca: olhai os lírios dos campos, como eles crescem e são cuidados. Lembra lá quando Jesus diz assim: olha para os lírios dos campos, eles não semeiam, nem colhem, nem juntam. Hoje foram criados, amanhã eles são queimados. Eu misturei aqui os pássaros com os lírios, né? Mas eles são cuidados por Deus. Então, o que é que o Edgar vai propor? Ele vai dizer que nós não podemos viver o tempo como se o tempo fosse apenas materialidade, sucessão, adição de dias. Eu quero ler aqui com você, eu vou aumentar aqui esse cartaz, e deixa eu tirar aqui ele diz assim, em relação aos lírios do campo: a energia que os faz florescer não pode ser reduzida aqui. Quer dizer, não pode ser apenas uma coisa material, uma coisa da evolução, uma coisa genética, uma coisa meramente da matéria. O universo é um sistema aberto ao sobrenatural. A história nos leva para fora da história. Ele diz assim: quando nós olhamos tudo ao redor, nós conseguimos enxergar as mãos de Deus, as mãos do Criador, o sobrenatural. Não uma mera evolução materialista, darwinista. Não uma mera dimensão da construção de uma cultura que vem da mente do homem. Tudo é o amor de Deus, é a graça de Deus. E aí, cabe ao homem perceber, olha que frase linda essa daqui: o calendário é uma oportunidade e não apenas uma métrica. Ele vai falar do tempo comum, que é a ideia do calendário cristão, aquele calendário circular, né? Que nós, da igreja episcopal, os anglicanos, os católicos, romanos, os ortodoxos, seguimos, que é aquela ideia da anunciação, o nascimento, tempo comum, Páscoa, Quaresma, Páscoa, Pentecostes, e aí volta-se para o tempo comum. Esse calendário cristão é a lembrança de que Cristo entrou no calendário Cronos, no calendário humano, e ali trouxe a dimensão da eternidade, e ali trouxe cura, trouxe restauração. Então, cada dia, ou nós nos levantamos para vivermos um milagre, cada dia é um milagre, e somos esse milagre, ou cada dia nós nos levantamos para vivermos uma tragédia, uma dificuldade, um tempo constante de reclamações, de ingratidão. E aqui é onde eu quero partir para a conclusão deste Diálogos de hoje.
Porque quando nós perdemos essa dimensão do tempo eterno, da eternidade, desse contato com o sagrado, do tempo comum, dos ritos, da necessidade de pararmos para lermos as Sagradas Escrituras, fazermos a nossa devocional, a nossa lectio divina. Quando nós esquecemos, de uma certa forma, da necessidade de batizar os nossos filhos, de todo domingo pela manhã, no mínimo, estarmos no altar, nos confessando, ouvindo a homilia e comungando. Quando nós perdemos isso, o tempo passa a ser apenas uma corrida atrás das ilusões. E aí entra o autor alemão que eu falei para vocês, Hartmut Rosa. Eu acho que é assim que lê o nome dele. É interessante porque ele vai colocar algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que a velocidade da vida aumentou e com ela o estresse, a pressa e a falta de tempo. Ele diz assim, é o que se ouve reclamar em toda a parte. E eu tenho certeza que onde você estiver, você já ouviu alguém dizendo, não me sobra tempo para nada. Olha o que ele vai dizer. Aceleramos e ganhamos enorme quantidade de tempo em quase todos os campos da vida social com a ajuda da tecnologia. Antigamente, para responder e preencher uma ficha era algo absurdo. Hoje a gente já tem lá tudo pré-respondido, é só colocar ok. Para irmos, por exemplo, 30, 40 quilômetros de distância com um cavalo, por exemplo, passaríamos quase que o dia todo. Hoje a gente pega o carro e enfrenta o trânsito e em 30, 40 minutos a gente chega lá. Agora o que é que ele vai dizer? O grande paradoxo disso tudo é que não dispomos de tempo, embora o ganhamos em abundância. Como pode ser isso? Nós conseguimos ser mais rápidos, mais velozes, mais autênticos, mais dinâmicos. Conseguimos resolver problemas que nenhuma outra geração conseguiu. Temos tecnologias de cura. Temos um sistema de comunicação ímpar. E aí, quando olhamos, vemos pessoas doentes, vazias, desistindo de viver, cansadas, estressadas, deprimidas. O Rosa, ele vai dizer o seguinte: nós vivemos em 3 perspectivas e horizontes temporais dentro da sociedade moderna. O homem moderno, em primeiro lugar, ele vive a estrutura temporal da vida cotidiana. Aquilo que qualquer homem, em qualquer época, vivia. A ideia de acordar, de tal hora, de levar as crianças na escola, de ter o horário de almoço, o ritmo do trabalho, de ter uma reunião. Essa estrutura temporal da vida cotidiana, ela hoje é marcada por excessos tantas vezes. Porque cada vez mais nós estamos acelerando, querendo fazer 1000 coisas quando poderíamos fazer apenas 100,
por exemplo. Porque nós temos a confiança de que a tecnologia, de que os processos modernos vão terminar nos ajudando. Então a gente marca 3, 4 reuniões num dia, porque cremos que o nosso computador estará funcionando e nos dará a possibilidade de participar destas 3 reuniões em tempos diferentes. E aí quando nós entramos, falta energia, a internet breca, o computador não quer funcionar direito. E o que é que a gente começa a viver? Um estresse, a gente começa a culpar pessoas, a gente começa a reclamar. É assim também na empresa, é assim também na dimensão cotidiana da família, porque nós precisamos chegar de 8 horas e as crianças dormir um pouco mais, são meio preguiçosas, não conseguem trocar de roupa tão rápido como nós queríamos, e a gente já sai de casa profundamente estressados. A segunda perspectiva dessa dimensão do tempo temporal é a perspectiva da sua própria vida como um todo, que ele vai chamar de sua biografia. Então, junta-se as coisas cotidianas que você precisa fazer, a construção da sua própria história. Você está precisando terminar um texto para enviar para o professor, você está precisando conquistar o seu primeiro saldo de 1 milhão, né? Você precisa fechar a meta de vendas e ser o melhor vendedor em 2 anos seguidos. Então, essa história, essa sua biografia, eu quero nos próximos 30 anos atingir isso, eu quero nos próximos 50 anos, eu quero morrer sendo isso. Ela vai trazendo ao primeiro aspecto, que é a estrutura da vida cotidiana, muito mais estresse, muito mais loucura, e você vai viver uma dimensão do futuro do que ainda não é, como se fosse. E o terceiro aspecto é que ele vai dizer que estamos envolvidos com a nossa época, com a nossa geração, com o nosso tempo. E aí está outro grande problema, porque vivemos os dramas deste tempo, vivemos as lógicas deste tempo, vivemos aquilo que esse tempo está vivendo. Então, preocupações de hoje, que estão o tempo todo nas manchetes do jornal, que estão o tempo todo nos dimensionando, não estavam presentes há 30 anos, 40 anos. Hoje nós vivemos uma era de vitimismo, de tantas coisas ali marcadas. E isso mexe com os nossos filhos, que vivem numa era de solitude, de solidão, de isolamento dentro dos seus quartos, com aparelhos que nós nem sonhávamos quando éramos mais jovens. Então, a mistura dessas 3 coisas vai gerando corrida, busca, estresse, desinteresse, a ideia de que nós estamos sozinhos nessa jornada. E aí eu quero encerrar trazendo para vocês aquilo que o sábio Salomão escreveu lá no final da sua história, neste grande livro de Eclesiastes. Ele vai dizer: Deus fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Então eu quero dizer para você que está a me acompanhar, para encerrar este diálogos de hoje. Há um ritmo de Deus em nossas vidas. Ele nos deu a dimensão do corpo,
Ele nos deu a dimensão da mente, mas Ele nos deu também a dimensão da eternidade, da alma, que clama por Ele, que precisa conhecer o que Ele tem de melhor para nós, para cada um de nós. E olha que coisa extraordinária o que Salomão está dizendo. Aquele homem que correu atrás de tantas coisas e só encontrou vazio nas coisas. Há um belo tempo para tudo. Inclusive, Deus pôs a eternidade no coração do homem. E se você não contemplar cada coisa que você está fazendo, se você não se perguntar sobre cada coisa que você está fazendo em relação à sua dimensão com a eternidade, você vai ser uma pessoa infeliz. O que Salomão está dizendo é aquilo que o próprio filósofo Aristóteles vai dizer lá na frente. Nós temos uma finalidade. É aquilo que Viktor Frankl vai falar. Nós temos um sentido, um propósito. É aquilo que o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, vai nos dizer. Não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que a gente consegue crer nisso? Será que a gente consegue verdadeiramente acreditar nisso? Acreditar nessa promessa de Deus? Acreditar nessa dimensão de contemplarmos aquilo que Ele é, que Ele fez, de termos a fé de quem se entrega em meio ao tempo? Eu termino por aqui hoje. E quero dizer a você, você está cansado. Provavelmente você está correndo atrás daquilo que não tem agregado vida à sua vida. Aquietai-vos e sabeis que Deus é Deus e Ele tem um tempo dele para todas as coisas. Até o próximo Diálogos sobre 1001 Coisas.